Eu gostaria de conversar um pouquinho, Excelência, e tem a ver com a primeira fala de Vossa Excelência, se eu compreendi bem. Vossa Excelência abordou a situação dos pacientes psiquiátricos no estado de São Paulo, né? Essa é uma pauta que eu acompanho há muitos anos, porque presidi o Conselho de Entorpecentes aqui do estado de São Paulo. Na época se chamava CONEM, atualmente, se eu não estou equivocada, se chama CONED. Porque as siglas mudam, mas a função é a mesma. Eu presidi esse conselho e pude conviver com muitos profissionais da área da saúde mental. Eu vivenciei todo o movimento antimanicomial, vivenciei a alteração de mentalidade. E, por óbvio, nenhuma pessoa racional, senhor presidente, é favorável àquele sistema, vamos dizer assim, de asilo, né? de exclusão social por meio das internações. Nenhuma pessoa racional é favorável. Porém, houve vamos dizer assim, uma radicalização nessa luta antimanicomial que deixou muitos profissionais de saúde sem condições reais, sem condições materiais de bem tratar os seus doentes, né? Então, nós vivenciamos no Brasil e também no estado de São Paulo um fechamento sucessivo de instituições, de vagas, de equipamentos, mesmo aqueles equipamentos menores, né, que é um modelo um pouco mais, vamos dizer assim, humanizado, mesmo aqueles equipamentos menores. No passado muito recente, um pouquinho antes da eleição, eu subi aqui a esta tribuna, deputado Telhada também, nós viemos tratar, por exemplo, do fechamento, da desconstrução, do desmonte de um equipamento de saúde mental que havia ali em Franco da Rocha, e recebia o nome de Fazenda São Roque, né? Eu, com a minha equipe, pudemos conhecer aquele espaço, identificar que era um espaço muito adequado para o tratamento da saúde mental. Havia, inclusive, profissionais de saúde contratados para lá trabalhar. Foram gastos mais de 16 milhões em obras para melhorar aquele espaço. Era um espaço, senhor presidente, utilizado para receber justamente os pacientes que paulatinamente eram liberados daqueles grandes manicômios. Pois bem, no lugar de aproveitar o espaço existente, o espaço recém-reformado, com equipe contratada, houve o fechamento, o desmonte. Eu cheguei a entrar em contato com a Secretaria de Saúde, pedindo para que aquele espaço fosse utilizado, como Vossa Excelência levantou aqui, para acolher, por exemplo, pessoas envolvidas com drogas, né, pessoas em situação de rua, pela dependência química, e isso foi mal interpretado, né? Por quê? Porque nós vivenciamos uma radicalização da luta antimanicomial, o que muitas vezes deixa profissionais de saúde e familiares sem terem para quem recorrer, né? Porque hoje o modelo vigente é um modelo de atendimento de pessoas que estão em surto, e nem sempre os surtos são rapidamente passageiros, nos hospitais gerais. Para quem estuda saúde mental, para quem acompanhou esse processo todo de evolução ou de modificação, qualquer que seja a expressão que se prefira utilizar, sabe que hoje uma família que tem um paciente em surto, seja esse paciente usuário de drogas ou não, pode ser um surto que não decorre do uso de drogas. Essa família não tem para onde levar, né? Ela vai levar para um hospital geral que nem sempre tem a equipe habilitada, capacitada para atendimento na seara da saúde mental. Então esse é um problema real. Eu tenho certeza que os colegas deputados também recebem os e-mails que eu recebo, né, de famílias sem saber para quem recorrer.
Lembro bem do desespero de alguns parentes de pacientes, né, acometidos dessas doenças mentais, quando houve o fechamento dos prontos-socorros, dos hospitais gerais, porque eles disseram, doutora, a gente já não tem hospital psiquiátrico. Nós corríamos para os hospitais, vamos dizer assim, gerais, que tinham suas portas abertas. Agora, com essa mudança de política, nós não temos no meio da madrugada para onde levar um parente. Eu não estou aqui desmerecendo o modelo CAPES, mas quem tem esse problema na família, ou quem trabalha com isso, sabe a dificuldade que é, né, de lidar com esses problemas apenas com terapia ocupacional. Então isso é fato. Isso é fato. E eu acompanho esse tema há muitos anos. Eis que recebo a informação de que o Conselho Nacional de Justiça publicou, no dia 15 de fevereiro agora, a resolução número 487, que, em certa medida, traz para os casos de pessoas que cometeram ações previstas como crime, em virtude de doenças mentais, toda essa alteração da luta antimanicomial. Eu quero aqui registrar que eu tenho, inclusive, textos publicados defendendo os direitos das pessoas que recebem medida de segurança por serem consideradas inimputáveis, tá? Eu tenho textos publicados defendendo os direitos dessas pessoas. Então, nunca defendi segregação, nem, vamos dizer assim, tratar essas pessoas como se devessem ser excluídas, né? Mas eu estou profundamente preocupada com o impacto que esta resolução terá na realidade. Haja visto o tempo, senhor presidente, e vejo que a colega chegou para fazer uso da palavra, eu vou encerrar minha manifestação aqui e eu já peço a minha reinscrição para poder analisar esta resolução do CNJ. Obrigada. Então vamos lá, recapitulando, né? Eu iniciei a manifestação anterior, externando aqui a minha preocupação com a resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Partindo aqui do pressuposto de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as resoluções do CNJ não são apenas recomendações, mas são vinculativas, ou seja, que elas têm força normativa, têm força de lei. Olha aqui a ementa da resolução. Institui a política antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei 10.216 de 2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. Então, na minha intervenção anterior, eu procurei explicar as dificuldades que os profissionais da área de saúde mental vêm enfrentando com doentes, com pessoas que têm doenças mentais prolongadas ou pontuais, em virtude de uma radicalização da luta antimanicomial. Muitas vezes, profissionais de saúde e famílias precisam ter um equipamento para levar ou para deixar para fins de tratamento, ainda que de curto prazo, e não tem, porque tem toda uma ideologia de fechamento sucessivo de vagas. Isso no Brasil inteiro, em especial no estado de São Paulo. Então, eu já falei da dificuldade com o doente mental, vamos dizer assim, que não tem nenhum envolvimento com a seara penal. O CNJ, mediante esta resolução, traz todos os impactos, todos os reflexos, todas as alterações dessa tal luta antimanicomial para a esfera penal.
Eu li a resolução 2 vezes, é uma resolução muito nova. Vi que no Conjure e no Migalhas, que são sites jurídicos, a resolução foi muito festejada e elogiada, como decorrência, vamos dizer assim, de uma vitória dos direitos fundamentais das pessoas consideradas inimputáveis. E, obviamente, que eu aplaudo toda a concretização, né, dos direitos fundamentais, porque sou uma defensora dos direitos fundamentais. Mas eu estou preocupada com os reflexos práticos. Né? Como estudiosa, como operadora do direito penal, eu estou preocupada com os reflexos práticos. Sempre critiquei, né, a prática de interpretar as medidas de segurança como não limitadas no tempo. Sempre critiquei, né, pegar uma pessoa imputável e uma pessoa inimputável, ambas cometendo o mesmo ato previsto como crime, e a imputável, ou seja, responsável, fica presa 6 anos e a inimputável 40, 50 anos. Muito antes das alterações jurisprudenciais que passaram a limitar essa internação, eu já defendia em sala de aula que deveria haver alguma proporcionalidade nas medidas de segurança. Tá? Eu quero registrar isso aqui, porque podem, né, a partir da minha crítica a essa resolução, querer sustentar que eu sou contrária aos direitos fundamentais das pessoas que recebem medida de segurança. Porém, lendo essa resolução, se ela for aplicada, vamos dizer assim, ao pé da letra, ipsis literis, os assim chamados, né, manicômios judiciais ou casas de custódia precisarão ser fechados e as pessoas serão colocadas imediatamente em liberdade. Porque quem lê a resolução com um viés normativo vai interpretar ou entender que não se admitirá mais a internação de inimputáveis que tenham praticado atos previstos como crime nos assim chamados manicômios judiciários ou casas de custódia. A resolução é longa. No início, fala de pessoas que se envolvem com situações previstas como crime e que são detidas. Fala da audiência de custódia. Mas quem lê a resolução inteira vai perceber que o CNJ está determinando que pessoas inimputáveis por força de doença mental, que cometem atos previstos como crime, deverão ser tratadas em hospitais gerais. E eu pergunto, se os hospitais gerais não estão dando conta de tratar as pessoas acometidas por doença mental, que não têm envolvimento nenhum com atos previstos como crime, como é que nós vamos levar para os hospitais gerais pessoas que hoje estão internadas, por exemplo, em Franco da Rocha, por terem cometido atos previstos como crime? Na condição de professora de Direito, várias vezes, senhor presidente, levei as minhas turmas, em especial de 5º ano, para visitarem o Hospital de Custódia de Franco da Rocha. Havia casos de pouca gravidade, vamos dizer assim? Havia. Pessoas que tinham ali uma doença mental
e acabaram praticando um ato previsto como crime, e porque era um ato apenado com reclusão, a pessoa estava ali no manicômio judiciário de Franco da Rocha, no hospital de custódia. Mas havia casos muito significativos de mães que tinham matado os próprios filhos de maneira muito cruel, de mulheres que tinham matado seus companheiros de maneira muito cruel, de homens que tinham praticado homicídios com crimes sexuais, né? Com perversidade, assim, de profundo requinte. Então, eu estou preocupada com o impacto dessa resolução na realidade. Não sei, é difícil porque é um tema muito técnico, né? É difícil as pessoas compreenderem. Mas hoje funciona assim. Se alguém pratica um ato previsto como crime, um roubo com arma, um estupro, um homicídio, um incêndio. Vamos pensar num incêndio doloso. A pessoa pôs fogo num prédio, numa casa, numa pessoa. Se essa pessoa não é acometida por uma doença mental, se ela entende o caráter ilícito da sua conduta, se ela tem liberdade e tem condições de barrar o seu comportamento, ela vai sofrer uma pena. Se essa pessoa é acometida de uma doença mental, de forma que ela não compreenda o caráter ilícito do seu comportamento, ou não consiga se controlar, ela é inimputável. E ela vai sofrer uma medida de segurança, uma internação, se o ato for punido com reclusão, tá? Ela vai sofrer uma internação. Num manicômio judiciário, numa casa de custódia, como queiram chamar. E ela vai ser avaliada de tempos em tempos para saber se cessou a sua periculosidade para ela poder ser colocada em liberdade. O que essa resolução está dizendo? Que por serem doentes mentais, não poderão mais ser internados. Haverão de ser tratados nos hospitais gerais. Ou eu entendi errado, pode ser. Mas se eu entendi certo, e se o CNJ efetivamente isso quer, e se essa resolução tem mesmo força de lei, como disse o STF, com relação a outras normativas do CNJ, diante de uma pessoa com doença mental que toque fogo, por exemplo, num prédio e mate, diante de um estupro com homicídio, diante da aniquilação de crianças por força da doença mental, o autor vai ter que ser tratado num hospital geral, um hospital comum, porque sequer hospitais psiquiátricos nós temos, e sequer hospitais psiquiátricos essa resolução admite. Então, com a melhor das intenções, senhor presidente, eu estou trazendo a preocupação ao público para pedir, né, que professores de direito, que professores de medicina, que operadores do direito, operadores da medicina, que profissionais de imprensa, que gestores públicos comecem a refletir. Primeiro, tomem conhecimento da existência dessa resolução, né, resolução 487, de 15 de fevereiro de 2023. Primeiro, tomem conhecimento, leiam sua íntegra, avaliem se eu estou interpretando de maneira correta, porque eu posso estar completamente equivocada. E, a partir desse conhecimento, passem a refletir sobre o impacto prático e a se preparar, né, porque eu não sei como é que o sistema de saúde regular vai absorver essa demanda. Eu realmente não sei. Então, é importante que todos se debrucem sobre esta novidade no nosso sistema normativo. Obrigada, senhor presidente. Janaína, apenas de forma técnica, os hospitais particulares estão se preparando, tentando fazer, isolando praticamente um setor do hospital para fazer esse tipo de atendimento. Então, eles isolam lá 10, 15 leitos. Os hospitais gerais já fica mais complicado. Em Bauru, o governo anunciou 15 leitos,
Eu fui checar essa semana uma audiência pública que eu fiz na sexta-feira, até hoje não foi colocado em prática. Então, nós não temos hospital geral lá para fazer isso. Tem o Teresa Perlatti, que eu acabei de falar agora há pouco aqui, na situação que ele se encontra. Todas as vezes que vem alguém que cometeu algum tipo de crime, eu vi sempre a polícia colocando esses indivíduos, né, algemados na cama, quando é o hospital geral, e com a guarda acompanhando. Então, cria um problema sério. Quando tem alguém que sai, por exemplo, estava preso e vai receber um tratamento no hospital geral. Não tem como você deixar um indivíduo desse no meio de todo mundo, né, e solto ali, entendeu? Porque quem que vai julgar isso? Então, geralmente tem um policial acompanhando e o policial ele tem ordem para deixar a pessoa segregada no leito, entendeu? E é feito com algemas. Então, só precisa ver que o negócio não é simples mesmo, só tem toda a razão. Pela ordem, senhor presidente.